Bom, então, vamos para mais um documento de Bíblia, gente. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 11. Fica comigo aí. Romanos, capítulo 1, no versículo 11, diz: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Também, outro motivo é que eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder. Olha o artigo aí. Tem muito crente lendo Bíblia, comendo, engolindo os artigos. Ô, coisa feia. O que acontece? É que se você come o artigo, você vai ter um entendimento errado. Aqui não diz que o evangelho é poder de Deus, não, é o poder. Quando o diabo vem falar com Jesus, ele não pergunta se és filho de Deus, não. Se você é o filho. Quando Jesus diz, vós sois sal da terra. Não, cadê o artigo? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O artigo é importante para o entendimento, ok? Então, Paulo está dizendo aqui, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, claro, sempre primeiro judeu, depois do grego. Tanto para a bênção quanto para a correção, o judeu vem sendo primeiro. Por quê? Porque eles foram os primeiros. Para mim, os judeus, eles são os israelitas. Eles são o filho mais velho daquela parábola, né? A parábola do filho pródigo. Aquele filho pródigo não tem um irmão mais velho? Aquele irmão mais velho, eu creio que seja a representação fiel do povo israelita. Ok? Bom, então dois motivos. Um é que ele já queria ir mesmo em Roma. Outro é que ele se sente, ele sabe que ele é devedor a todas as pessoas quanto à questão da fé em Cristo. Ele precisa anunciar a todos. E o terceiro é que ele não tem vergonha do evangelho. E aí ele diz no versículo 16 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No verso 17 ele diz, porque no evangelho, não é no evangelho é revelada a justiça de Deus, a justiça que desde o princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E quando a gente fala assim, tem duas coisas que eu quero falar com você aqui, antes de ir para os comentários, tá? É só o seguinte, ó. Ele diz aqui que no evangelho é revelada a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé. Bom, quando a gente olha essa parte final disso, como está escrito, o justo viverá pela fé, a gente pensa logo, a carta aos Hebreus fala sobre o justo viverá da fé, e se ele recuar, ele não se compraz minha alma. Mas, na verdade, esse texto de Hebreus também tem como base, eu acho que Abacuque 2,4, né? É um profeta menor, tá bom? Quando fala que o justo viverá da fé. A justiça de Deus que é revelada no Evangelho, do princípio ao fim, é pela fé. Mas vamos voltar aqui o texto de Romanos 1, a partir do versículo 11, para fazermos alguns comentários rápidos aqui. Quando ele fala assim, anseio em vê-los, né, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, fortalecê-los, isto é, também ser fortalecido, sejamos mutuamente, né, encorajados, fortalecidos pela fé. Esse anseio de Paulo em ver os romanos, não é para dominar, não é para exercer domínio, simplesmente é o seguinte, ele já tinha estabelecido várias igrejas ali na Turquia, né, local onde ele mais trabalhou, e também na Acaia e na Macedônia. O campo missionário de Paulo é tudo aquilo ali. E aí ele vai dizer lá na frente, na carta, que também ele não gosta de estar pregando onde já tem uma obra em andamento. Então, ele disse, não, agora que eu já alcancei todos os limites aqui do território onde eu pude anunciar, eu quero ir também aí estar com vocês, mas o alvo de Paulo, como eu falei inicialmente, não é nem
os romanos não. O romano já tem várias igrejas. Se você for olhar no último capítulo, né, 16, você vai ver nas saudações finais, ele fazendo saudação a várias células, né? A igreja lá era em célula. Na casa do fulano, na casa do ciclano, na casa de Priscila e Áquila, por exemplo, tinha uma célula liderada por Priscila. E então a ideia não era ele alcançar os romanos ou ficar detido lá em Roma. A ideia que Paulo tinha era chegar à Espanha. Ele queria compartilhar algum dom, alguma coisa com os romanos. Ele queria receber deles alguma coisa também, no sentido de apoio, para que ele pudesse chegar à Espanha. Esse era o pensamento dele. Mas, infelizmente, a gente sabe que não foi bem assim, né? A história já fala que não foi assim, não é? No versículo 13, ele diz: quero que vocês saibam que muitas vezes daí planejei estar e visitá-los, mas fui impedido até agora. Né? O que foi que impediu Paulo de ir a Roma? Nesses 25 anos de serviço, que aqui está 25 anos de serviço, Paulo está dizendo que planejou muitas vezes ir, mas não foi. Ele priorizou os locais onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Sabemos que não foi Paulo que iniciou a igreja em Roma. Se você quiser dar uma olhadinha também, lá no capítulo 15 dessa carta de Paulo aos Romanos, você pode observar o versículo 20 ao 24, para você ter uma clareza maior do que eu estou falando. Só queria lembrar, Roma é o centro do império nesse momento aí, e Paulo está querendo ir lá, não é só com a ideia só de visitar, ele na verdade quer ganhar, realmente, quer ganhar alguns ali também, né? Quer, vamos dizer assim, estimular o rebanho a crescer. Agora, essa carta, como eu falei no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, ela visa também corrigir algumas coisas de divisão na igreja. Divisão como? Eu falei, ó, lá em Corinto era eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, aquela carnalidade universal que é comum a quase todos os crentes hoje em dia, né? As pessoas se apegam a pessoas ao invés de se apegar à pessoa certa, que é Jesus. E, na verdade, isso é criancice, isso é carnalidade, né? Segundo Paulo, se não for, é bom conversar com ele, quando você tiver a oportunidade, é claro. E, então, veja bem, a divisão aqui era um choque cultural horrível. Meu irmão, nós estamos falando de duas culturas tão distantes uma da outra, então, vamos dizer até antagônicas uma outra, tão diferentes, que assim, pelo amor de Deus. Olha, para você ter uma ideia, o Noé tomou um pilequezinho, né? Ficou de pileque, ele tomou um porre, vinho. Assim que eles saíram lá da arca, plantou, passado um tempinho, ele colheu as uvas, tomou um pileque, aí esse calorzão, né, ali. O reinício da humanidade foi na Turquia, viu, gente? Para quem não sabe, na Turquia. É ali. A arca de Noé, ela parou no monte, no pé do monte Ararat. Tá bom? Não tem barca, Noé não tem barca, não tem barco, não tem nada disso. É arca. Arca é o quê? Arca é um baú quadrado. Ou, não é quadrado, é retângulo, né? Arca é um baú gigante. Um baú gigante do Noé parou ali. Então, naquele lugar ali, ele tomou um pileque, ficou nu, estava calorzão, arrancou a roupa, ficou assim meio à vontade, né? Então, ele tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Cam observou o pai nu e saiu, tipo, anunciando aos outros. Tipo, olha só, meu pai tá nu, de pileque e tal, uma coisa assim. Os outros, por temor, vieram, entraram de costas na tenda, jogaram um lençol, né, uma coberta em cima do velho que estava nu. E esse negócio de nu é complicado para nós aqui também, né, gente? Mas o Nathan Rufino é que diz que tirar a prova de se o cara é doido ou não, veja se ele está correndo nu no meio da rua. Se ele tiver arrancar a roupa e sair correndo nu, é porque é doido. Então tem outra categoria de gente que fica nu e que não é doido, mas está fora de si. É quando toma porre, né, pileque, e fica muito à vontade, porque bêbado é bicho que não tem vergonha de nada não, sabe? Pensa no caba que não tem medo, ele não tem receio de nada, ele fica fora de si, não fica endemoniado não, mas beira a insanidade, porque até o cara, quando ele é muito
muito fechado, muito... Ele fica conversador, sabe? É assim, velho. Por isso que eles são atraídos por essa ideia de cachaça. Parece que incorpora, né, um outro personagem. Então tá aí. Mas para a cultura judaica, principalmente, Noé, quando sarou a manguaça, né, ele ficou bom do porre, ele soube da marmota lá que os filhos tinham feito, que o Cã tinha feito. E aí lançou logo uma maldição em Canaã. Quem é Canaã? Canaã é filho de Cã. Porque ele dizia, assim como Cã me envergonhou, tentou me envergonhar, que o filho dele possa ser motivo de vergonha para ele. Então a maldição foi: maldito seja Canaã, neto de Noé. Maldito seja Canaã, e que ele seja escravo dos escravos dos outros irmãos, seus irmãos. Meu Deus. Quando o Senhor chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, é para vir para uma terra que ele iria anunciar. Depois ele anuncia que terra que é. Qual é a terra? É a terra do Canaã. Cush, né, descendo ali, Oriente Médio, descendo para África, continente africano, Egito. Tá bom? É isso aí. Então, uma cultura onde uma das coisas mais terríveis é alguém ser exposto nu, você vê a forma romana de humilhar os judeus. Se você for ler a história da patrística, né, os pais apostólicos da igreja, aquela época lá onde Roma dominava, teve uma época que eles estavam crucificando tipo 500 homens por dia. E aí eles ficavam crucificados nus, todo crucificado para ficar bonito na fita. Eles tiravam a roupa, né? Se você for olhar direitinho o evangelho, eles fizeram isso com Jesus. A negada põe um lencinho aí para não ficar muito esquisito, né? O Messias com tudo de fora, mas ele foi crucificado. Dividiram a roupa dele, lançaram sorte sobre a túnica. Jesus foi crucificado nu. Para que isso? Para humilhar ainda mais. Porque assim como a questão do nu para Israel era um absurdo, era uma coisa inaceitável, inadmissível, para os romanos é arte. Para o romano isso é arte, tá ok? É arte. Tem gente lá que ficava nu, pelado o dia todo, 2, 3, a semana inteira, pelado numa posição só, para outro fazer um desenho, pintar um quadro, ou mesmo para fazer uma estátua, um busto, né? Não sei se você está me entendendo. Então, são duas culturas muito distantes uma da outra. Aí como é que junta gente dessas duas culturas dentro de um ambiente só e não vai ter choque? Bom, voltando aqui a Romanos capítulo 1, se você olhar no versículo 14, meu povo, quando ele diz que é devedor a todos, né, 14 e 15, eu quero que você olhe lá no Apologeta. Tem muita coisa boa lá, viu? Apologetas. Então, o comentário que eu encontrei no Apologeta foi: quando Cristo pagou a dívida de Paulo, tornou também devedor ao mundo que precisa ouvir e crer no Evangelho da graça que salva. Anote aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. E eu queria fazer só um questionamento aqui. Coisa boba, coisa toda. Por que será que nós não nos sentimos devedores? Eu sei, tem gente que tanto faz estar devendo ou não, dorme tranquilo. Eu não sou um desses, infelizmente. Mas, queridos, por que nós não nos sentimos devedores? Sim, quando Jesus pagou a minha dívida, eu me tornei devedor. Estou devendo a quem? Bom, eu não devo mais para outros, eu devo a Cristo, que foi ele que pagou minha dívida. Certo, então, como é que eu vou tentar pagar essa dívida ou diminuir? Me tornando co-participante do sofrimento de Cristo, anunciando o reino, anunciando o evangelho, anunciando a vontade e o propósito de Deus para toda a humanidade. Se você for olhar em Atos, acho que é 17, os dois últimos versículos, 30, 32, não sei, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, que as pessoas viveram em ignorância, mas agora Ele está, né, avisando a todos que se arrependam, porque vai chegar o dia em que o Filho dele, o Filho de Deus, vai voltar para julgar a todos, os vivos e mortos. Amém? E vai julgar a cada um conforme suas obras.